A gente tinha parado para conhecer bem, né? Página no eletrônico, página 93. Parágrafo começa com: para conhecer bem esse reinado das intenções, façamos um mergulho interior. 215, de novo. 202 do antigo. E o que vocês colocaram? Tem alguma coisa? No meio do parágrafo eu anotei o seguinte: muitas vezes os atos e sentimentos que manifestamos não se encontram em sintonia com as intenções. Nasce então o conflito, a frustração íntima em relação ao que estamos realizando e como nos expressamos para o mundo. Essa é uma coisa interessante. Essa é a pura expressão de que a gente trabalha com as máscaras, né? E a máscara, quando você coloca uma máscara, você está agindo de uma forma que não é aquele que o seu íntimo diz, né? Não, você está se protegendo. E aí, assim, a pergunta: eu estou me protegendo do quê? E de quem? Às vezes a gente está se protegendo da gente mesmo. Não é nem de ninguém, da gente mesmo. Alguma coisa, Maria Rita? Ele está falando do reinado das intenções, né? Antes do que o Sérgio marcou. Aí depois ele fala: quando Jesus pronunciou não julgueis, é porque nenhum de nós pode, em são juízo, medir a intenção alheia. Então, o que está pegando é a intenção, né? Então, quando os sentimentos não se encontram em sintonia com as intenções, é que nasce o conflito, a frustração íntima em relação ao que estamos realizando, como nos expressamos para o mundo, né? Que o Sérgio já tinha colocado. Algo mais? Não? Não. Nenhuma marquinha? Então, vamos lá. No final da página 215, o último parágrafo, nossas colocações certamente podem causar insegurança. É natural. Fomos treinados para temer ou negar o que sentimos. No entanto, não haverá paz na alma daquele que não se lançar a essa tarefa educativa de percorrer a solidão necessária e responder a si: quem sou, o que quero. Volta de novo para nós, né? É o Roda, sentimento. roda. E tá ali. Dá uma voltinha e tá ali. Vai lá. Sim. Só para perguntar, quem é você? O que você quer? E assim, vem de diversas formas, diversos sinônimos, mas tá ali, sempre na mesma coisa. Algo mais? Nessa página, não. Então, vamos. O Sérgio está mais embaixo, né? Uhum. Aí a gente vai virar a página. Aí vamos para a página, um parágrafo que está escrito assim: a tarefa dos autênticos educadores espirituais reside em desenvolver ao homem sua própria consciência. Devolver, né? Devolver ao homem sua própria consciência. Nesse parágrafo eu anotei o seguinte: a grande meta de todos os servidores do bem deve ser libertar as consciências do jugo das ilusões. A grande dificuldade de fazer isso, no meu ponto de vista, é que a gente não consegue perceber o que é ilusão e o que é verdade. A gente consegue? Não. Não, não dá não. A gente consegue ver nos outros, né? Mas na gente não é difícil. É mais difícil.
nossa, vocês estão tão assim. Este capítulo está bem entendido. A conversa de caldeirada tá tudo certo. Sabe o que eu fico pensando, Valéria? Ah, É assim, que são todas essas. É uma realidade da gente, né? Ou da maioria de nós. Eu fico procurando uma solução. Porque conforme a gente vai descobrindo essas coisas, aí eu fico, tá, eu me reconheço aqui, percebo a minha insegurança e tal. Como fazer para sair disso? então, eu estava conversando com o Sérgio hoje que você já tinha feito essa pergunta. E eu troquei de terapeuta, né? Eu consegui, depois de fiquei 2 anos sem fazer terapia, eu voltei. E ela está trabalhando comigo as crenças. E aí tem um exercício do pensamento automático. E esse pensamento a gente vai ter que rastrear. E a emoção que traz esse pensamento. Aí você fala, mas eu não estou falando de pensamentos automáticos. O pensamento e as emoções que trazem dentro de você. Para que você comece a se observar. Porque você estava outro dia conversando sobre isso. E esses exercícios a gente vai o quê? Se adaptando. E é dessa forma que a gente vai parar, sair do automático e ir se analisando. Entendi. É uma solução. Porque conversar, nós já conversamos, já fazemos essa troca. Acredito que todo mundo faz aquela análise do dia, né? Como que. Mas a gente ainda quer mais, não é verdade? É. Eu estava pensando nisso. é, Nas lives da Mônica, já algumas vezes eles falaram que o corpo humano ele tem uma resposta reativa muito rápida. Tão rápida que o nosso cérebro, nosso consciente não consegue muitas vezes barrar a reação. Então, quando a gente viu, a gente já está fazendo. Essas reações, elas são baseadas no inconsciente, Ela é no automático, né? como ele diz. No inconsciente. E aí eu estava pensando, né, poxa, será que Deus falhou em criar os nossos corpos dessa forma, né? E na verdade a conclusão que eu cheguei é que não é isso. Na realidade, isso é importante para a gente mostrar o que tem dentro de nós. Então, quando a gente reage de uma forma que a gente não quer, não é para a gente falar, ficar, nossa, errei de novo, não, mas para perceber que isso ainda existe dentro de nós, dentro do nosso inconsciente, daquilo que faz parte das nossas crenças, de tudo aquilo que nós somos. Então, o trabalho grande que a gente precisa ter, no meu ponto de vista, é a gente alimentar esse inconsciente com coisas positivas naquele sentido, para que a gente possa começar a ter reações mais positivas. Então, por exemplo, se alguém fala alguma coisa que a gente não gosta e a gente responde na hora, naquela resposta atravessada que a gente depois fala assim, eu não devia ter respondido assim, é isso que demonstra que no nosso inconsciente tem alguma coisa que nos faz responder daquela forma. Então a gente precisa trabalhar o positivo, né? Buscar sempre manter na mente o pensamento positivo naquele sentido, para que substitua essa atitude reflexa do nosso inconsciente e a gente pare de fazer. Se a gente procurar fazer isso somente no momento em que a coisa estiver acontecendo, a gente vai ter sempre as mesmas reações. Não sei se eu consegui ser claro. Por exemplo, vamos lá, eu falei de falar, né? Que alguém fala alguma coisa pra gente, a gente reage reflexamente de uma forma que a gente não gosta. Então não adianta ficar falando, eu não posso mais fazer dessa forma, porque eu vou continuar fazendo. É o jeito que Eu você não estou sabe. alimentando o meu inconsciente de uma forma diferente de fazer. Agora, se
Se eu ficar o tempo inteiro pensando, eu vou reagir de forma positiva, eu vou ter paciência. E quando a pessoa falar, isso vier à minha mente primeiro, eu já não vou reagir mais. Mas, ó, tenta transformar o inconsciente. A gente está no automático, porque a gente não pensa no inconsciente. Então, a gente está no automático. Então, o que a gente precisa? A gente já entender a hora que a gente perde, que a gente responde. O que nos traz? Qual é o sentimento que a gente fez perder a gente? Então, assim, pode ter sido com aquela pessoa, mas pode ser com um monte de gente. Se fizer a mesma coisa. Não é verdade? Então, reconhece o sentimento. E aí, na hora que a gente for ter de novo, é lembrar e trazendo para o consciente. Mas é isso que eu estou falando, né? Na hora que for acontecer de novo, você não vai saber, ele vai aconteceu. E aí você vai reagir de forma reflexa de novo. Mas se você for trabalhando... O problema é saber frear, né? Frear na hora certa. Independentemente de ser a pessoa que você convive diariamente, qualquer um que apareça na sua frente, não digo até mesmo comigo que trabalho no meu trabalho. Se a pessoa falar alguma coisa para mim que eu acho que não está certo, é difícil eu não conseguir falar reflexivamente. Eu falo, já foi. Então, mas é nisso que eu tô, na verdade é reflexão minha isso, né? É nisso que eu tô te falando, que eu tô falando. Enquanto você estiver lutando para barrar isso, você vai estar no controle. O que você precisa é mudar isso dentro de você. Então, a partir do momento que você conseguir exercitar o suficiente de respostas boas a qualquer momento, você não vai precisar mais frear. Entendeu? Então, por exemplo, uma forma que eu pensei, não sei se dá certo, né? Que eu pensei em fazer isso. Por exemplo, quando eu for lidar com alguma pessoa, o meu pensamento é: eu vou ter respostas suaves para essa pessoa. Se eu fizer isso antes, eu estou fazendo uma programação da minha mente. E aí vai ser mais difícil eu dar uma resposta atravessada, entendeu? Porque a hora que eu falo assim, não, eu não posso fazer isso, só vou saber se eu fiz ou não fiz depois. Entendeu? Então, em todo momento que eu for, eu preciso fazer. É bom que eu faça isso para o meu próprio bem mesmo, né? Que eu faça essa reprogramação todo momento. É orar e vigiar, como vocês falam. Eu vou ter que falar para mim que vou conversar. Nem eu estou aqui. Eu porque eu fico com um sentimento de frustração. Que engraçado. Quando eu não ajo reflexivamente. Reflexivamente, não. Quando eu consigo não agir no impulso, eu fico tão mal comigo, porque eu estou me sentindo, quer dizer, eu estou fazendo melhor o que eu já fiz, e, no entanto, eu me sinto frustrada por não ter respondido na lata. Não sei se eu consigo explicar para vocês. Você falou do pensamento e sentimento. Deixa eu ver se eu consigo entender. Muitas vezes, os atos e sentimentos que manifestamos não se encontram em sintonia com as intenções. Nasce então um conflito, a frustração íntima em relação ao que estamos realizando e como nos expressamos para o mundo. É isso que a gente acabou de ler. A cabeça fala, o pensamento uma coisa, o sentimento outra. O pensamento já está entrando naquele acordo, mas o sentimento ainda do eu preciso responder, né? Eu preciso... Não posso ser atacado. Né? A gente se defende. E aí, assim, a gente só precisa compreender o quê? Eu estou me defendendo do quê? Eu estou me defendendo de quem? É compreender isso. E eu falo que, assim, é esse autoconhecimento. Porque aquilo que será que ainda não vem de fora? São respostas que só as pessoas vão poder responder. Aí você fala assim, não é uma máscara? Assim, e não é, de uma certa forma, uma máscara que eu estou colocando? É uma proteção, peraí. Uma máscara. Todo momento eu tenho que pensar como que eu vou falar, como não vou falar, tenho que reprogramar. Eu falo, eu tenho, mas é bom para mim.
E para todo mundo com quem a gente convive. Não deixa de ser uma muleta ou uma máscara, assim, para eu acertar. Não Ó, sei. a água que Emmanuel deu, Ah, não é para o quê? O que que é água? Quando eu tomo um copo d'água e fica com a água na boca. É para quê? Para a gente pensar, Refletir. para a gente refletir. Porque senão a gente vai falar. E se a gente refletir, a gente vai, vale a pena? Se a gente colocou já, vale a pena? É porque não vale. E aí a gente vai. É só a gente, né, falar assim, por que tinha aquela água? Por que tinha que ficar cá? Para não falar, porque muitas vezes a gente vai nesse impulso, nesse ímpeto. Ah, vai tirar farinha comigo? Tá bom. verdade. Posso falar uma coisa? Posso falar uma Pode, Leda. coisinha? Eu não aguento muito ficar quieta. Eu sempre tenho uma questão. Eu só dou risada. É assim, tem a situação reversa também. A gente escuta uma bobagem e quando volta para cá, não fala nada. Fica calado, não consegue falar. Aí quando chega em casa, fala, ai, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, devia ter respondido assim, devia ter respondido assado. E aí, como é que é essa situação? Por que você devia ter feito tudo isso? Qual era o seu Não, sentimento? porque Não, na hora a gente não tem ação. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Escuto uma coisa que não estava esperando e na hora eu não consigo me expressar, fico sem reação. E depois, então, que vem o pensamento, devia ter falado isso, ou agressivamente ou passivamente, não sei, mas fica essa coisa, na hora eu não tenho a reação. Depois vem pelo pensamento, eu não vou atrás da pessoa e falar, olha, não falei com você aquela hora, mas é isso, assim, assim, assim. Não. e você quer saber se você está certo ou se você está errado. Eu quero saber o que é isso, porque, pelo que eu escutei, todo mundo tem uma reação imediata, não é? A minha mãe Não, nem dizia que eu todo era mundo. bobada. A minha Ó, mãe não, dizia, nem você é todo mundo. bobada. Nem Eu todo mundo, tenho. Leda. Ó, eu vou te contar. Na semana passada eu tive uma. Eu passei pela a equipe disciplinar do AC. Aí eu fui para nutricionista. E quando eu vou pro AC, eu só uso. Não somente para o AC, para todos os lugares eu só uso N95, porque foi isso que o infectologista pediu. Aí ela falou assim: como que você tá a sua alimentação? Porque eu vou entrar em rádio, a gente vai ter que arrumar tudo. Aí eu falei assim, só um dia, no dia que eu tô aqui, eu tomo pouca água. Ela falou assim, por que você toma pouca água? Eu falei assim, porque eu não quero tirar a máscara. Aí ela falou assim, nossa, você tá neurótica. Eu olhei e falei assim, tô. Ela falou assim, aí ela ficou assim, ela foi útil. Eu tô fazendo terapia já. Aí ela ficou assim. Então, assim, para mim, ela não tava me agredindo. Ela tava falando a opinião dela. Eu sei que eu preciso tomar mais água, mas eu tava me protegendo, porque quem teve Covid e foi pra UTI fui eu. Não foi ninguém. Então, para mim tava tudo ok. Então, às vezes, Leda, e eu não me senti ofendida. Você põe naquele caminho aqui, assim, vale a pena falar? Vale a pena me explicar? Deixa. Mas aí Deixa. também tem que ver se esse sentimento fica legal em você, se depois você não fica se cobrando. Não existe o certo ou errado. Tem que responder. A gente tem que ser o mais natural possível. Tem que usar Eu aquilo procuro, que. eu tô procurando me controlar, mas às vezes é difícil. Eu trabalhei sábado e domingo fazendo plantão, eu tirei um homem de dentro de casa. Você imagina como é que ele não veio com trocentas pedras para cima de mim? Como que eu calo a boca e não me mantenho, não me imponho com ele? Gente, não dá. Eu só tô rindo aqui. Mas aí é diferente, não é? Falar. Posso fazer um comentário? Sobre dois pontos. O primeiro, com relação a isso que nós estamos falando, no início desse livro tinha uma frase lá que me chamou muito a atenção, né? Que a gente deve substituir o certo e o errado pelo que é bom e que não é bom para mim. Aquelas perguntas.
mudar de o que é certo, o que é errado, para o que É é bom bom e é ruim. e o que não é bom para mim, né? Porque quando você fala o certo e errado, depende de quem está falando, de quem está julgando, não é verdade? Agora, quando eu falo é bom ou não é bom para mim, aí eu não vou errar, porque nesse momento eu estou pensando em mim, não estou pensando na sociedade. Com relação às máscaras, Maria Rita, que você comentou, né? Que eu não tenho máscara. O que é a máscara? A máscara é o que você faz que não está de acordo com aquilo que você sente, somente para você se manifestar na sociedade. Isso é a máscara. Tá? Agora, quando você fala, isso não é bom para mim, então eu preciso fazer de forma diferente, você não está colocando uma máscara, está promovendo uma modificação. A máscara é, eu sou do jeito que eu sou, mas quero me mostrar de jeito diferente. Não quero mudar o que eu sou, eu quero me mudar diferente. Essa busca de mudança do inconsciente para poder ser diferente o que eu sou, o que eu estou fazendo não é bom para mim. Então eu preciso fazer de forma diferente. Não sei se eu consegui me Entendi. explicar. Eu entendi. Vamos? Acabou já? Vamos. Não, a gente ainda tenta ler mais alguma coisa. Precisa ver se tem aí. O meu tá uns 3 parágrafos depois. Tem mais alguma coisa? Depois das Eu intenções? Eu marquei na página 217, não sei se é onde a gente parou. Como reencontrar nossa consciência? A resposta vem em breve. No começo da página 217, no terceiro parágrafo. Aprendendo a linguagem do coração. Escutando os sentimentos, perceberemos a natureza de nossa intenção perante a vida. Pois é no espelho do coração, Eu não achei isso na ainda página não. 217. Começa no naturalmente, ante essa abordagem, surge a questão: como reencontrar nossa consciência? É o segundo parágrafo da tá página do outro lado. Acho que o Sérgio ainda tem alguma coisa nesse. Tem antes? Falar então. Deixa eu ver. Ele saiu das intenções. Alguém aqui, deixa eu ver. A minha começa no A Tarefa dos Autênticos Autênticos? Educadores. É antes. Isso. Isso. Eu notei lá no meio desse parágrafo, está escrito assim: a grande meta de todos os servidores do bem deve ser liberar. Desculpa, Libertar. não é isso? Esse eu já falei, né? Não. Eu marquei essa também. Não, eu marquei essa também. Libertar consciências do jugo das ilusões. Isso a gente Das já falou. ilusões. Já Já falou isso. conversamos, né? Na verdade, o meu está assim: no parágrafo começa assim: Jesus, o ser que sintoniza com a intenção do Pai, o mais puro exemplo de amor que já passou na Terra, teve seu julgamento com base nos seus atos e não em suas intenções. Então, quando Jesus ele foi crucificado, que ele foi julgado para ser crucificado, ninguém julgou as intenções de Jesus. Todo mundo viu os atos dele e comparou esses atos com as leis que eles conheciam, as leis dos homens, não as leis de Deus. Então, Jesus curava aos sábados, então a lei dizia que não podia, mas a intenção era ajudar o próximo com tudo isso. É isso que eu queria destacar aqui, que a gente faz isso muito. A gente vê a pessoa fazendo alguma coisa e julga aquela pessoa por aquilo que ela está fazendo, mas a gente nunca sabe a intenção real da pessoa. A gente não pergunta, né? A gente não No vai. final das contas, a gente não quer nem saber, né? E assim, Jesus não perguntava, ele sentia, ele sabia, mas a gente nem às vezes se permite isso. Bem, Solange, traga o seu. Aquela que eu falei agora no segundo parágrafo. Naturalmente, ante essa abordagem, surge a questão: como reencontrar nossa consciência? A resposta vem breve. Aprendendo a linguagem do coração, escutando os sentimentos, perceberemos a natureza de nossa intenção perante a vida, pois é no espelho do coração que a consciência projeta a luz de nossas mais recônditas aspirações evolutivas. Muito, muito interessante isso aqui. Dá vontade de deixar lá no na nossa geladeira para a gente ir, ler, reler, buscar a compreensão daquele dia. E aí ele arremata, né?
Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. É isso aí. Mas eu Aí acho termina interessante. com o tesouro da alma e a Da intenção. alma é a intenção. Onde ela se situa, aí está o coração, ou seja, nossos sentimentos. Perfeito. Mas aí, eu acho que vale a pena voltar naquilo que a Leda falou, né? Que a pessoa falou e ela não conseguiu responder, aí chegou em casa, ela descobriu a resposta, e aí ficou chateada porque não tinha falado no momento certo. Não falou do que sentiu. E qual que é a intenção de falar? Acho que é isso que é o ponto principal, né? No momento desse, qual que é a nossa intenção de falar? É esclarecer um assunto ou colocar a nossa posição? Se for colocar a nossa posição, e a gente não fez naquele momento, um monte de motivos existe para isso, mas não deve afetar a Sim. gente de uma forma tão ruim, né? Agora, se a nossa intenção é fazer tudo progredir, aí a gente precisa ir atrás, né? E assim, né? A gente falando de relacionamento, cada um vai sentir o seu. Não existe a receita, né? Não. Mas se for na questão de relacionamentos familiares, de amigos, se for importante colocar aquilo que a gente está sentindo, olha, eu me sinto dessa forma. Sentimentos a gente não tem como rediscutir. Porque o sentimento de cada um é de uma forma. Cada um sente de uma forma. Então não dá para falar, você está errado, você está certo, você está assim, você está assado. Não. A gente não vai conseguir. E aí a gente está julgando. E a gente está Não condenando. podemos julgar. Particular, o sentimento é particular. A Cada um gente tem o seu. sente. É. A gente simplesmente sente. É por isso que é difícil para as pessoas que estão de fora avaliar, por exemplo, a Leda falou, né? Depois passou e eu queria falar. Não dá para a gente avaliar se está certo ou não voltar e falar, porque está no sentimento das pessoas, na intenção da pessoa. E por mais que se explique, não vai dar para a gente saber qual que é realmente a intenção e o sentimento da pessoa naquele momento, né? A gente vai ficar aqui, ó, a pedido de Dona Maria Modesta. Maria, Cravo. tá? Maria Cravo.